Boa noite, irmãos, graça e paz. Seja bem-vindo, Alexandre. Boa noite, graça e paz. Está esperando mais um minutinho. Amém. Boa noite, tia Marli. Seja bem-vinda. Aleluias. Vamos aguardar mais uns 30 segundinhos, irmãos. Para que os nossos irmãos possam estar chegando na live. Boa noite, tio Nivaldo. Seja bem-vindo. Aleluias. Glórias a Deus. Larissa, Cris. Boa noite. Amém. Nós vamos estar cantando aqui, irmãos, uma música que eu até pensei que fosse conhecida, mas a pessoa não conhece muito. Então, se você tiver um celular aí, fora isso que você está usando para entrar na live, e quiser acompanhar a letra conosco, chama a música chama Todavia Me Alegrarei. Se você quiser acompanhar conosco, vai procurando aí já no seu celular. E ao mesmo tempo, vamos abrir nossa Bíblia no Salmo número 30. Amém, glória a Deus. Aleluia. Salmo número 30. No versículo 4. A minha versão diz assim: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome, pois sua fúria dura só um instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Que você fechasse os teus olhos. Nós estamos colocando esse momento na presença do Senhor. Se você estivesse quietando o seu coração, agora focando a sua atenção, suas energias, para aquilo que está acontecendo, que você abra o seu coração aí na sua casa, aqueles que estão conosco aqui também, façam isso nessa noite, para que o Espírito Santo encontre liberdade de agir em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós te entregamos esse tempo, Senhor, entregamos o nosso coração e te pedimos, Espírito Santo, vem falar conosco nessa noite, vem ministrar os nossos corações. Venha, Senhor Jesus, com a tua alegria. Venha, Senhor Jesus, falar as nossas vidas, nos ensinando, Senhor Jesus, as tuas verdades. Fala conosco, Paizinho, de maneira particular. O Senhor sabe aquilo que se passa em nosso coração, as nossas lutas, os dramas, as inseguranças que tantas vezes tentam nos desestabilizar, Pai. Mas nós declaramos que seguro nós estamos debaixo das tuas asas e em ti nós depositamos a nossa confiança, a nossa esperança. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco nessa noite. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar.
desespero quis tomar uma expressão que seja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Essa luta me matar. O desespero me domar. Uma expressão que seja a situação. Controle ainda está na palma de suas mãos, na palma de suas mãos. O choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro de uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu tenho Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Uma expressão que seja a situação. O controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Declare isso nessa noite, irmão. O choro dura uma noite. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei.
passar e não haja frutos da vide, o produto da oliveira aumentar. Todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele nos exorta, nos ensina, nos orienta a, independente das circunstâncias, independente daquilo que você tem passado, a você se alegrar em Deus, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu não sei pelo que você tem passado, como você tem estado, mas eu quero desafiar você a confiar e a esperar em Deus, pois com certeza você ainda vai se alegrar nele. Então se alegre em Deus, confie em Deus, espere em Deus e você vai ver a sua vida transformada, mudada em nome de Jesus. Pai, eu oro pelas vidas que estão aqui nesta noite, eu oro por aqueles que estão nos assistindo através desta live, para que o Teu Espírito Santo, aquele que sonda e conhece, que Ele possa estar tocando, que Ele possa estar ungindo, que Ele possa estar renovando, fortalecendo, levantando a sua vida. É a minha oração no nome glorioso do Senhor Jesus. Aleluias, aleluias. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia ou aplicativo no seu celular, texto da carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, o verso de número 30. Efésios 4:30, um texto conhecido nosso, onde Paulo ele declara: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual você foi selado para o dia da redenção. Não entristeçais. Nós sabemos que o Espírito Santo em nós, ele habita dentro de nós. Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 19, ele declara que nós somos a habitação de Deus no Espírito Santo. E Ele é o selo, Ele é o penhor, Ele é a garantia da nossa redenção. E João também, no seu Evangelho, no capítulo 14, no verso de número 12, nós encontramos a Jesus, ele declarando que nós iríamos fazer sinais ainda maiores do que o que ele fez quando o Espírito Santo viesse habitar em nós. E ele viria para habitar em nós para sempre, para sempre. Mas ele não pode ser tirado, removido, mas ele pode ser entristecido e ele pode ser apagado, né? Diz Paulo também na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, né? Então é importante, né, nós entendermos isto, né? Somos templo de Deus, habitação de Deus no Espírito. A nossa experiência de novo nascimento, quando nós somos gerados de novo em Deus, nós recebemos o Espírito Santo, fomos selados com o Espírito. Então ele é o penhor, ele é a garantia da nossa redenção,
mas nós precisamos entender que ele não pode ser tirado, mas ele pode ser entristecido, como nós acabamos de ler nessa carta de Paulo aos Efésios. E o que é entristecer? O que significa entristecer o Espírito Santo? Para que a gente possa entender melhor, é importante que a gente conheça a primeira menção da palavra tristeza nas Escrituras. Ela se encontra lá em Gênesis 42, 38. Você não precisa abrir, eu vou mencionar, eu quero até falar sobre o contexto. Nós vemos ali Jacó com seus 12 filhos e José, os irmãos tentaram matá-lo, depois jogam ele numa cova, depois o vendem como escravo a Potifar lá no Egito, mas aqui José já era governador do Egito. E naquele momento havia uma fome muito grande na terra. E Jacó sabia que no Egito havia trigo, então ele envia 10 dos seus filhos. Para ele José havia sido morto e ele segura Benjamim, o filho mais novo. Então os 10 irmãos, de José, os 10 filhos de Jacó, vão para o Egito para comprar mantimentos lá. E lá eles se deparam com José, eles não conhecem José, e José diz que eles vieram espionar a terra, que eles estão ali como espiões, e eles dizem que não, e falam da realidade que eles estavam vivendo, que aquilo era verdade. Então José segura um dos irmãos e dá alimento para eles levarem, para a sua terra, até Jacó, mas que eles deveriam levar o irmão mais novo, queria comprovar que eles estavam falando a verdade. Aí no versículo de número 38, Jacó, ele fala assim: não, o irmão já é morto e eu não vou deixar que vocês levem o meu filho mais novo, Benjamim, porque se acontecer alguma coisa no caminho com Benjamim, eu vou descer à sepultura com as minhas cãs em tristeza. E o significado desta palavra ali, o sentido desta palavra tristeza, é o mesmo que um pai sepultando o seu filho. Então, é difícil até mesmo para nós imaginarmos o tamanho da dor de um pai sepultando um filho, porque o natural é o filho sepultar o pai. Mas eu não sei se vocês já presenciaram, você que está nos assistindo, um pai sepultando um filho, principalmente quando é uma criança, um filho pequeno, muitas vezes até mesmo o bebê. Eu tive, eu participei várias vezes de cultos fúnebres e eu presenciei muitos pais enterrando seus filhos. E é imensurável, é difícil de medir a dor do luto de um pai enterrando seu filho. E o sentimento é o mesmo quando nós entristecemos o Espírito Santo. É um sentimento de dor, de uma dor imensurável. Então, quando eu li este texto, comecei a estudar este texto, isso acabou quebrantando meu coração. Eu comecei a pensar neste sentido, o tamanho da dor que o Espírito Santo sente quando nós pecamos, porque nós o entristecemos. Então, se o Espírito Santo é entristecido, o que provoca, quais pecados nossos,
entristecem o Espírito Santo a ponto de provocar esta dor nele. Né? Eu comecei a meditar, a pensar e lendo, né? Quando nós olhamos para esse texto, quando nós lemos os versículos anteriores e posteriores, o que fica muito claro é que o que entristece o Espírito Santo são os pecados da língua. Os pecados da nossa língua. E olha, dificilmente algum de nós não pecou contra o Espírito Santo, não pecou com a sua língua, até pelo contrário, isto é usual, é muito comum, e nós precisamos, né, entender isto para que nós possamos aprender a controlar a nossa língua, né? A nossa língua. Quantas coisas, né, que nós dizemos de maneira errada, indevida, quantas vezes nós já ferimos alguém, nós já magoamos alguém com a nossa língua. Tiago, eu queria que você abrisse comigo Tiago no capítulo de número 2, no capítulo de número 3, né? Tiago, no capítulo de número 3, a partir do verso de número 2, ele diz assim: porque todos nós tropeçamos muitas vezes, não são poucas. Se algum homem não tropeça em palavra, este é um varão perfeito, capaz de refrear, de controlar todo o seu corpo. Verso 5, ele diz assim: assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua é um fogo, um mundo de iniquidade. Assim a língua está entre os nossos membros, que contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo fogo do inferno. Verso 8, a língua nenhum homem pode domar, é um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus o Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que seja assim. Não convém que seja desta maneira. Então, Tiago deixa muito claro que nós dificilmente conseguimos controlar a nossa língua, mas nós precisamos. Por quê? Porque Deus, através do nosso corpo, né, é que Cristo é levado até as pessoas. E a salvação, né, que nós levamos para as outras pessoas, ela passa pela nossa língua. Quando nós levamos o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação que há em Cristo Jesus, quando nós testemunhamos com a nossa boca, somos testemunha, né, desta obra em nós, do grande amor de Deus manifestado em Jesus Cristo, enviando o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê pudesse alcançar salvação. Então a salvação, ela passa pela nossa boca. Provérbios 18, 21 diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Então nós precisamos aprender a falar prudentemente, né? Mesmo porque Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Então nós precisamos aprender a ouvir mais
e a falar menos, a falar de maneira prudente. Mas como eu disse, quando a gente olha, né, para esse texto de Efésios 4, e eu queria voltar e ler o versículo de número 25, nós vamos ver ali, né, justamente isso que eu acabei de falar, que nós pecamos contra o Espírito Santo com a nossa língua. São os pecados da nossa língua que entristecem e afastam o Espírito Santo. E nós precisamos aprender a controlar a nossa boca, a nossa língua, aquilo que nós falamos, porque senão, como Paulo, né, diz em 1 Tessalonicenses 5,19, nós não venhamos apagar o Espírito Santo, extinguir o Espírito Santo. Então isso é sério demais. Então vamos ver, né, os pecados que nós cometemos com a nossa língua. Versículo de número 25: por isso deixai a mentira e falai a verdade. Quanta falsidade deliberada, quanto engano, quanto exagero, quanto excesso que muitas vezes nós verbalizamos. Quantas vezes nós falamos que vamos fazer algo e não fazemos? Tudo isto é mentira, que entristece o Espírito Santo. E ele continua, verso 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Nós, ao longo de algumas semanas, nós começamos a estudar as nossas emoções, e nós sabemos que a ira vem, né, tem como origem um pensamento de insatisfação, quando, né, as coisas não acontecem da maneira como nós pensamos, da maneira como nós desejamos, da maneira como nós queremos, né? Vem a insatisfação, e a insatisfação é a porta de acesso para a ira, para a irritação, né? Para a ira. E quantas vezes nós aumentamos o volume da nossa voz? Quantas vezes nós falamos palavras indevidas com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com as pessoas à nossa volta? Paulo aqui, né, e esta tristeza, o entristecer do Espírito Santo, ele está diretamente relacionado com os nossos relacionamentos. A preocupação de Paulo é como nós nos relacionamos e nos tratamos, porque nós somos membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor, e nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Muitas vezes, quantas vezes nós mentimos, ou como nós costumamos dizer, né, falamos meias verdades, né? Quantas vezes alguém liga em casa e de repente a pessoa deita no sofá ou fala que eu estou deitado, né? Às vezes a gente até ri, mas são mentiras que entristecem o Espírito Santo. Daí nós nos iramos. Quantas vezes nós nos iramos, né? A braveza no tratamento das pessoas à nossa volta, isto entristece o Espírito Santo, né? Verso 29, ele diz assim: nenhuma palavra torpe, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, podre, desprezível, mas sim a que traga edificação e que transmita graça.
a gente consegue perceber facilmente, talvez não tanto no nosso meio, mas até no nosso meio, quantas palavras torpes muitas vezes saem da nossa boca. Lá fora é pior ainda, né? Lá fora, de 10 palavras que as pessoas falam, 11 são bobagens, são palavras chulas, né? Então, a nossa boca não pode ser um instrumento, né, para verbalizar, né, palavras neste tipo. Mas Paulo fala, mas antes que as palavras que saiam da nossa boca, elas sejam para edificar e transmitam graça aos que ouvem, né? Que nós possamos tomar como exemplo Jesus, né? As palavras de Jesus, todas elas foram no sentido de edificar, de transmitir vida, de abençoar. Então que a nossa boca, que a minha boca, que a sua boca seja manancial de vida. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isto, com aquilo que nós transmitimos, com aquilo que nós falamos, né? Cuidado com a nossa língua. E aí no verso 30, Paulo declara, não entristeçais o Espírito Santo com o quais foste selado para o dia da redenção. E no verso 31, ele enumera mais 6 pecados de língua, né? E ele diz assim, e toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia esteja longe de vós. Eu queria até fazer uma inversão, porque estes 6 pecados, eles estão numa ordem de peso que vai diminuindo. Então eu queria começar pelo último, que é justamente a malícia, porque ele é a origem de todos os outros. Então, longe de vós toda malícia. O que significa malícia? O desejo de falar mal. Como nós gostamos de falar mal das pessoas. Como nós pensamos mal e gostamos de falar mal das pessoas. Mas nós precisamos entender que aquilo que nós vemos ou percebemos, ele precisa ser motivo de oração. Então, quando você percebe alguém, quando você vê alguém pecando, você precisa orar por aquela pessoa, por aquela situação, por aquela circunstância. Se Deus permitiu que você visse ou percebesse, né, alguma situação na vida de alguém próximo a você, na vida de um irmão, isso precisa ser motivo de oração. E o que nós fazemos muitas vezes é falar mal, né, da pessoa ou do irmão, e dizemos, né, no final, somos tão espirituais, né, nós precisamos orar por aquela pessoa, nós precisamos orar por aquele irmão. Então, começa com a malícia, este desejo, esta vontade enfreada de pensar e falar mal das pessoas. Aí, quando isto não é controlado, né, vem a blasfêmia, que é a calúnia, difamação, que é falar mal do nome de alguém, né? Eu queria que você pensasse se você já falou mal de alguém, se você já falou contra o nome de alguém, né? Porque isto é pecado e estes pecados entristecem o Espírito Santo de Deus. Mas, na ordem, depois vem gritaria, berrar, vociferar.
Deixa eu perguntar, você grita? Você grita em casa? Você grita com seu cônjuge? Você grita com seus filhos? Você grita. Gritaria é pecado e entristece e afasta o Espírito Santo de Deus. Na sequência, depois da gritaria, novamente Paulo repete, né? Ele enumera mais uma vez a ira, né? E nós entendemos que toda repetição na Bíblia, ela demonstra uma urgência ou uma necessidade urgente de mudança. Então, novamente a ira, a irritação, e o interessante é que no grego original, a irritação, existem dois termos para ira, para irritação. O primeiro é ergos, que fala de um mau humor constante. Aí eu pergunto para você, você vive constantemente mal-humorado? É importante porque todos estes pecados são da nossa língua e nós precisamos aprender a dominar, a controlar a nossa língua. Então, se você tem por hábito, né, gritar, se você vive constantemente mal-humorado, isso precisa ser trabalhado. Por quê? Porque se isso não for tratado e trabalhado, isso vai virar cólera. Thumos, no grego, que daí fala de um nível de ira explosiva. Você explode em ira. Eu conheço algumas pessoas já, né, que às vezes até joga as coisas em alguém. Isto é cólera. Minha esposa está falando que ela não. Né? Não é o nosso caso. Mas eu já me deparei com pessoas que num acesso de ira jogam o que tem na mão. E é um perigo porque a cólera, o thumos, este acesso de ira, essa explosão de ira, ela pode levar até a morte, a pessoa a matar alguém. Quanto feminicídio que nós contemplamos quase que diariamente, né? Maridos que numa explosão de iras, uma cólera, né, acaba matando, né, a sua esposa, ou às vezes até o contrário, mas por não controlarmos a nossa língua. Então, se transforma em cólera, que acaba levando a pessoa à amargura. Amargura. Que é quando aquela situação e aquela circunstância, ela se tornou tão impregnada na pessoa, né, que a pessoa, por mais que ela tente, ela não consegue sair daquilo. Ela acorda com aquilo, ela vai dormir com aquilo. Então, o escritor aos Hebreus, né, no capítulo de número 13, ele fala que a raiz de amargura, ela contamina. Longe de vós é a exortação de Paulo, toda amargura, porque ela contamina não só a pessoa, mas ela contamina as pessoas à sua volta. Eu não sei se você já se deparou
ou se você conviveu, ou se você convive com uma pessoa amarga, né? Aquilo pega, né? Aquilo nos contamina. Então nós precisamos aprender a controlar a nossa língua. Tiago, naquele capítulo de número 3, ele fala que a língua é o último órgão do nosso corpo que precisa ser controlado. Quando nós não controlamos a nossa língua, com certeza há outras coisas que nós também ainda não controlamos. Então nós precisamos, é urgente, aprender a controlar a nossa língua para que nós não entristeçamos o Espírito Santo, que é o selo, que é o penhor, que é a garantia para o dia da redenção. E quando eu me deparei, né, com o sentido desta palavra entristecer, né, falando que tem o mesmo sentido da dor de um pai enterrando o seu filho, e nós entristecemos o Espírito Santo a ponto dele sentir esta mesma dor, Então é algo que nós precisamos, né, pensar, nós precisamos meditar, nós precisamos, né, refletir, ponderar, né? Porque nós precisamos fazer algo com relação a isso. O que fazer? O que eu faço, né? Se eu encontrei alguns destes pecados, né, que agora ficou mais claro, entristecem o Espírito Santo. Porque é natural a malícia. Tem sido natural, né, a gritaria, tem sido natural a irritação, a ira, é natural a blasfêmia, né, é natural a amargura. Quantas pessoas amarguradas, e isto não é para ser assim, né? Tiago fala, não convém que seja assim. Então, o que fazer? O que eu faço? Começa por você vigiando os seus pensamentos. Começa por aí. Não pense mal das pessoas, porque começa com um pensamento mal, né? Então, não permita que nenhum pensamento mal a respeito de alguém, de uma pessoa, de um irmão, entre na sua mente. Nós precisamos pensar coisas boas, né? Eu me lembro do primeiro casal de pastores que cuidou de nós, né? A pastor Carlos Alberto e a pastora Sueli. Eles tinham 6 filhos, 3 naturais e 3 adotivos. E filho, naturalmente brigam, há problemas entre eles, né? Às vezes eu percebo isso, eu tenho 5 netos e eles 5 juntos, a coisa ferve, né? E ela nos ensinava, ela dizia assim, quando um filho meu vem e irado, irritado com o outro, porque o outro fez alguma coisa, vem falar mal do irmão por alguma razão. Ela breca, ela freava, ela falava, eu não permito, eu não deixo. Ela dizia assim, antes de você falar mal do seu irmão, eu quero que você me dê 3 qualidades dele. 3 qualidades, queria falar, não, primeiro 3 qualidades, e a dificuldade, ela falava, primeiro, o seu irmão, ele é bondoso com você? Pensava, né? O seu irmão, ele compartilha aquilo que ele tem com você? Sim. O seu irmão,
Ele não protege você diante de algumas dificuldades, ele não te ajuda quando você está em algum apuro. É assim, né? Então, o irmão acabava admitindo pelo menos aquelas qualidades na vida do irmão. Ela falava, então agora você pode me falar o que o seu irmão fez. Aí ele virava e falava, mas não é nada, não é nada, e ia embora. Então, pare de falar mal das pessoas. Olhe para ela e encontre nela qualidades, porque isto vai ajudar você, né? Tiago, no capítulo 1, verso 19, Tiago nos orienta, não precisa nem abrir. Tiago lhe diz assim, ele nos ensina que nós precisamos ser prontos, rápidos para ouvir e tardio para falar. Como eu disse, nós temos 2 ouvidos e uma boca só. Então, seja rápido, pronto para ouvir as pessoas, mas seja tardio para falar. Pense bem, reflita bem. O que eu vou dizer vai edificar? O que eu vou dizer vai produzir vida? O que eu vou dizer vai abençoar? Lembre-se de Provérbios 18, 21. Vida e morte estão no poder da língua. Então, com a minha língua eu posso construir, edificar, abençoar, mas com a minha boca também eu posso destruir, eu posso matar. Né? Então, são conselhos da própria Escritura, né? Para cada um de nós, para mim e para você. Eu queria que você refletisse, que você pensasse, né? E se, de repente, alguns desses pecados você encontrar dentro de você, e eu sei que você vai, né? Porque, como o Tiago diz, a língua é o último órgão do nosso corpo a ser dominado, mas nós precisamos dominar, aprender a dominar a nossa língua e não ferir as pessoas, né? Não machucar as pessoas com as palavras que saem da nossa boca. Paulo nos diz que a nossa boca ela precisa ser pronta sim para edificar, para abençoar. Então que a sua língua, que a sua boca se torne um manancial de vida para as pessoas à sua volta, e eu quero orar por você. Nós já estamos encerrando o nosso tempo nesta live, mas antes eu queria orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, que aqueles que estão aqui conosco nesta noite e aqueles que estão nos assistindo, pelo poder do Espírito Santo, possam aprender a controlar a sua língua, a dominar a sua língua, um órgão tão pequeno, mas capaz de produzir destruição. Que a nossa língua, Espírito Santo, se torne realmente manancial de vida, que nós só abramos a nossa boca para edificar, para abençoar, para levantar, para animar, para estimular, para trazer alegria. Pai, que realmente a nossa língua se torne manancial de vida. É a minha oração, pela minha vida também, Senhor, e pela vida daqueles que estão me assistindo, me ouvindo nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe você, uma semana de vitória, e que você, a partir desta noite, aprenda a controlar e domine a sua língua, para que ela se torne um manancial de vida, para que ela seja um canal de bênção na vida das pessoas próximas a você. Amém? Deus abençoe. Até a nossa próxima reunião.